Olá, crianças! Tudo bem? Espero que estejam bem. Eu estou com muita saudade de estar com vocês. Então, assim, que Deus abençoe, guarde e proteja cada um de vocês e que nós possamos começar esse nosso encontro se colocando em oração, né? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, que o Teu amor e a Tua misericórdia possa estar sempre próximo de nós, que nós possamos estar diante do Teu amor, da Tua graça e da vossa proteção. Principalmente agora, Senhor, diante desse momento. Então te peço, Senhor, que através desse vídeo, que o Senhor possa, sim, nos colocar em oração contigo e que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre o Teu amor, sobre a riqueza da vossa igreja e sobre os significados de tudo aquilo que o Senhor nos permite. Então, hoje, né, nesse encontro, vamos dizer assim, apesar de ser um encontro virtual, nós vamos estar falando sobre a Sexta-feira Santa. Lembra que nós estamos fazendo, então, passando para vocês, ensinando a vocês todo o significado, né, da Semana Santa até a Páscoa. No nosso último encontro juntos, nós falamos sobre o Domingo de Ramos, né? Falamos sobre o que era o Domingo de Ramos, como foi que aconteceu, vocês lembram? Jesus entrou em Jerusalém aclamado por todos. Então, e cantavam para ele, Hosana, Hosana. Nós até fizemos essa representação, né? E nós lembramos do que? Da humildade, que Jesus, mesmo sendo rei, o que ele se propôs? A entrar em um jumentinho, a chegar na cidade montado em um jumentinho. Então, trazendo aí a questão da humildade. Na Quinta-feira Santa, né, que já foi o nosso primeiro encontro virtual, vamos dizer assim, na Quinta-feira Santa nós falamos então sobre a missa de lava-pés, né? E a missa de lava-pés, né, nós vimos como que é a representação da celebração de lava-pés, onde Jesus, na sua última ceia com todos os seus apóstolos, ele se coloca diante deles e lava o pé de cada um deles. Quem que fazia isso, lembram na época? Os servos. Eram os empregados, vamos dizer assim. E nesse gesto, Jesus se coloca a serviço de todos, da humanidade como um todo. Mais uma vez, o gesto de humildade. E se colocar a serviço do outro, enxergando a necessidade e estando próximo e ajudando, tendo caridade para com o outro. E então Jesus tem a sua última ceia com os seus discípulos e nós vamos então para a Sexta-feira Santa. O que é a Sexta-feira Santa? É a sexta-feira da paixão, da adoração, da crucificação. A Sexta-feira Santa, a igreja celebra o dia em que Cristo foi crucificado. Mas como assim Cristo foi crucificado? Sim, Cristo foi crucificado. E por quem que Cristo foi crucificado? Vocês lembram? Por mim, por vocês, por cada um de nós. Cristo tinha pecados? Não, né? Mas ele morreu pelos meus, pelos seus e pelos pecados de cada um de nós. Então, olha a grandeza disso que Deus fez por nós, né? Jesus Cristo, seu Filho, morreu para que nós pudéssemos ter a salvação. Então, eu vou ler aqui com vocês agora um evangelho, tá? Que narra, que conta a história da crucificação de Jesus Cristo. Essa é uma leitura um pouquinho mais longa do que vocês estão acostumados, porque tem muita coisa, tem muitos detalhes durante a história, durante essa narrativa, tá? Então, peço que vocês estejam bastante atentos, tá? Eu vou tentar ler o mais devagar possível. Talvez eu pare durante o evangelho e vá explicando algumas coisas para vocês, tá bom? E depois nós voltaremos a falar sobre essa narrativa, tá bom? Então, olha lá. Esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo segundo João. É João 18, do versículo 1 até o capítulo 19, 42, tá? Então, começa assim. Tendo
dito isso, Jesus foi com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com os seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, conhecia também esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos ali se reuniram. Deixa eu só parar por aqui e fazer um parênteses para vocês. Judas estava na ceia com Cristo? Vocês lembram disso na Quinta-feira Santa, no Evangelho que nós lemos? O que vocês acham? Que Judas estava ou não naquela ceia em que Jesus fez com os seus discípulos? Estava, né? E Jesus já sabia que Judas o iria trair. E Jesus lavou os pés de Judas? Sim, Jesus também lavou os pés de Judas, tá? Então, Judas, então, levando a corte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes, e pelos fariseus, aí chega com lanternas, archotes e armas. Sendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: a quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareu. Disse-lhes: sou eu. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Então aí nessa parte do evangelho, nessa primeira parte da narrativa, né, vale lembrar que os donos das leis, os fariseus, estavam com raiva de Jesus porque ele se colocava como filho de Deus. E então queriam matá-lo por todas as coisas que ele falava de bom, né? E aí Jesus estava nesse monte com os seus discípulos e Judas, que era discípulo de Jesus Cristo, que deixou seu coração se corromper pela maldade, que deixou-se ser, como se diz, que deixou-se ser corrompido mesmo, que deixou-se entrar na corrupção, entregou Jesus Cristo, sabendo que os fariseus queriam prendê-lo, ofereceu entregar Jesus, saberia onde ele estava, caso eles pagassem para ele um dinheiro. Então a gente tomar cuidado com as corrupções do mundo, né? Quando a gente aceita fazer aquilo que não é certo em busca de um bem próprio. Então isso também é um ponto para a gente tomar cuidado e para a gente pensar. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então nesse momento eles reconhecem a grandeza de Jesus Cristo. Perguntou-lhes então novamente, a quem procurais? Isso quem pergunta é o próprio Jesus Cristo. E eles responderam novamente, Jesus, o Nazareu. E Jesus responde, eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que esses se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz, não perdi nenhum dos meus que me destes. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. E Jesus disse a Pedro, embainha a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que o meu pai me deu? Então olha lá, quando num momento de desespero, Pedro, na ânsia de salvar o Cristo, de salvar o seu Senhor que ali estava, vai para cima desse guarda que vinha para prender Jesus Cristo e decepa a orelha dele, corta, arranca a orelha dele. E Jesus diz, não, embanha a sua espada, ou seja, guarda de volta a sua espada. Por quê? Porque Jesus sabia que ele era o rei, mas não desse mundo. Então ele fala, não adianta brigar, não adianta lutar. O meu mundo não é esse. E aí então continua. Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. É a mesma coisa que amarraram, tá?
Conduziram-na primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás foi o que aconselhara aos judeus: é melhor que um só homem morra pelo povo. Ora, Simão Pedro, junto com outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta. De fora, então, outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a porteira e introduziu Pedro. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: não sou. Os servos e os guardas fizeram uma fogueira porque estava frio, e em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles aquecendo-se. E o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e acerca da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúne todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Então ele fala assim: o que vocês querem saber? Eu sempre falei tudo para todos. Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles sabem o que eu disse. A essas palavras, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? E respondeu então Jesus: se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Anás então o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: não é tu um dos discípulos? E ele negou e respondeu: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: não te vi no jardim com ele? E Pedro negou novamente. E logo um galo cantou. Vejam bem, nessa parte da narrativa, Pedro, que era um dos melhores amigos de Jesus Cristo, que era seu discípulo, que esteve com ele no domingo de Ramos, que esteve com ele na quinta-feira da Paixão, na quinta-feira de lava-pés, nega a Jesus Cristo 3 vezes. Por que Pedro faz isso? Porque tem medo. E quantas vezes nas nossas vidas nós negamos Jesus Cristo? Quando temos medo do amiguinho tirar sarro de nós, quando temos medo de falar aquilo que é verdade, quando temos medo de falar aquilo que é certo, quando temos medo de ir contra alguma coisa que alguém fala e que você não concorda, mas para não ser aceito, então você se mantém naquilo. Tomarmos cuidado com as situações do mundo que nos colocam na negação de Cristo. Se nós sabemos que não é certo, não precisamos fazer, tá? Então, de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã e eles não entraram, para não contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos, então, saiu para fora ao encontro deles e disse: que acusações trazer contra este homem? E responderam-lhe: se não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. E disse-lhes Pilatos: tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Então disseram-lhe os judeus: não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual identificara de qual morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente, chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Pilatos pergunta para Jesus. E Jesus lhe responde: falas assim por ti mesmo ou por outros? Respondeu Pilatos: judeu? Teu povo e os chefes chegaram-te a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido.
para que eu não fosse entregue aos judeus. Meu reino não é daqui. Pilatos então disse: Tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou o rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Então nessa hora Jesus já dá uma catequese, né? Para isso nasci, para isso vir ao mundo. Quem é da verdade, para dar o testemunho da verdade. E não para agradar aos outros. E não para fazer coisas erradas só para ser aceito. Não, Jesus nos convida a estarmos sempre na verdade. Fazendo o que é certo e o que Jesus nos ensina que é certo. Tá? E aí então continuamos. Pilatos diz: o que é verdade? E tendo dito isso, saiu e foi ao encontro dos judeus e disse: não encontro nele motivo de condenação. Pilatos, crianças, é como se fosse um juiz daquela época. Ele tinha o poder de soltar Jesus Cristo. Ele poderia ter feito isso, mas não o fez. Não o fez por quê? Porque essa era a história de Cristo para nossa salvação. E então ele fala: é costume entre vós que eu solte um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? E então toda a multidão gritou: esse não, mas Barrabás. Sabe quem era Barrabás? Barrabás era um bandido. Ele foi preso roubando das outras pessoas. E ainda assim preferiram soltar a ele ao invés de soltar Jesus Cristo. Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Flagelar é bater, judiar. O soldado, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: salve o rei dos judeus! E os esbofeteavam. Pilatos, de novo, saiu e lhes disse: vede, eu vou-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. E Jesus então saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: eis o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas viram, gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! E disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Então Pilatos, sendo o juiz da época, não tinha motivo para condenar Jesus, mas o povo pedia sua condenação. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então os judeus não acreditavam nele. Quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado, com mais medo. E, tomando-o a entrar de volta, disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. E disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho o poder sobre ti? E se não fosse... Não terias... Perdão. Não sabes que eu tenho poder para te libertar e para te crucificar? Pilatos diz a Jesus. E então Jesus responde para ele assim: não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior... E então, Pilatos fica com medo e tenta libertá-lo. Mas os judeus gritavam: se o soltas, não é amigo de César. César era o rei da época. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. E então, ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora, fê-lo sentar no tribunal no lugar chamado Pavimento em hebraico. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da 6ª, e disse Pilatos aos judeus: eis o vosso rei. E eles gritaram: a morte!